Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Começamos com a boa notícia para quem está em altura de concorrer para uma vaga como professor no ensino geral. As inscrições tiveram início hoje e devem decorrer em todo o país. O Ministério da Educação prevê a admissão de cerca de 9.000 professores. A expectativa para quem ainda quer trabalhar é grande. A insuficiência de quadros no ensino tem sido um problema que desafia o ensino em Angola. Em diferentes zonas do país, a falta de educadores chega mesmo a condicionar muitas crianças, no que a aprendizagem diz respeito. O problema é conhecido pelas autoridades, na busca por melhorias do quadro e por um ensino de qualidade. Mais de 9.000 novos professores devem reforçar o setor. A iniciativa resulta do número de novas salas construídas pelo Executivo, governos provinciais e administrações municipais, no quadro do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios e do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Em Luanda, o processo de inscrição para o preenchimento de vagas teve início hoje. Segundo o MED, um total de 855 vagas estão disponíveis na capital do país. Para o efeito, o Governo Provincial determinou a criação da Comissão de Júri Provincial, encarregada de preparar e organizar o concurso público, que deverá garantir uma cota de 4% para candidatos com deficiência. Na Lunda Sul, por exemplo, 353 vagas estão disponíveis para o setor da educação, ao passo que no Bié, 479 educadores poderão ingressar no setor da educação. No orçamento, o ensino primário conta com uma verba de 514 mil milhões de kwanzas, um valor que a classe de educadores considera irrisório, diante das várias necessidades e desafios que muitas escolas ainda enfrentam no seu cotidiano. No conjunto das preocupações está também a criação de um ambiente que transmita segurança e conforto aos alunos. Recordo que a melhoria dos indicativos de qualidade na educação é também uma preocupação da comunidade dos países de língua portuguesa. O assunto foi analisado recentemente na última Conferência Internacional da CPLP, que decorreu este ano, em Luanda. Outros destaques na edição de segunda-feira: atraso na implementação do passe social para estudantes, medida não registra avanço até o momento. E também expectativas em torno da produção e aproveitamento. O ano académico 2023-2024 arranca quinta-feira. Ações de combate à pobreza em Cabinda, cooperativas foram potencializadas. Segurança Nacional e Direitos Humanos, decisões saídas da reunião orientada pelo chefe de Estado. Empréstimos do gigante asiático para a África, números que dizem respeito à balança de Angola. Outra vez, boa noite. Teve início a terceira semana letiva no ensino geral, mas, entretanto, ainda não se faz sentir a implementação do passe social. Uma promessa do Ministério da Educação, anunciada antes da abertura do ano letivo. A medida foi criada na perspectiva de facilitar o transporte escolar aos alunos da quinta e nona classes, mas até ao momento, segundo o que apuramos, não há passos dados. Os alunos da Escola Nova Angola Canine afirmaram que a demora para a efetivação do passe social está a criar embaraços e pedem resolução. Já perdi prova, porque não tenho o dinheiro de táxi. Prometeu que ia dar um cartão para os alunos, mas até agora não sei, não vi. Não, cheguei tarde, porque não tinha táxi. Já estava a pedir os documentos de todos os alunos, mas não chegaram a dar o passe do autocarro. A instituição deverá acelerar o processo dos cartões, que é para nós recebermos mais cedo, né, para nós ficar nessas enchentes. Alguns encarregados de educação alegam que, com o início das aulas, o bolso voltou a pesar devido aos constrangimentos que os alunos deparam-se diariamente nas paragens de táxi e pedem maior celeridade ao processo de cadastramento e posterior emissão do passe social. Ao subir, somente aos transportes, né, autocarros, táxis, então tem havido muitos constrangimentos, né, com relação a essa situação. Eu tenho logo 4 filhos que estudam aqui na cidade. Diariamente gasto mais que de 2.000 kwanza. O governo tem que ver mesmo essa situação dos cartões para dar acesso
dos alunos estudarem à vontade. Segundo alguns gestores escolares, o processo de cadastramento dos alunos para a obtenção do passe social continua inoperante. A nível da nossa escola começou o ano passado, no final do ano passado, tivemos na fase experimental, no final do ano passado, e que beneficiaram 60 alunos. Não foram beneficiados todos os alunos, visto que o ano passado nós tivemos 2.460 alunos e apenas 60 alunos é que beneficiaram. Quando esse projeto apareceu para nós, foi muito satisfatório, porque nós temos sentido o atraso dos nossos alunos, principalmente os do período da manhã. A nossa entrada aqui é às 8 horas, já na sala de aulas, porque nós entoamos o hino às 7h40, mas eles chegam muito tarde mesmo, por falta de transporte muitas vezes. Já tivemos aqui uma equipe que veio, fizeram o cadastramento, mas como já sabe, o processo está em andamento, as crianças ainda não têm acesso ao passe e estamos à espera. Os passes sociais foram criados para operar em autocarros, comboios e barcos destinados às pessoas com necessidades especiais, com maior realce para estudantes que serão habilitados a usar de forma gratuita nos autocarros públicos. E esta semana, já quinta-feira, acontece a abertura oficial do ano académico 2023-2024. Um ano que se espera venha a ser melhor que o anterior em termos de produção e aproveitamento. A qualidade do ensino superior em Angola continua a ser interrogada por estudantes que entendem que as interrupções que advêm das greves também contribuem negativamente para este facto. Os estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto apontam como exemplo a paralisação no ano académico anterior, que condicionou o normal processo formativo e a conclusão de alguns trabalhos de fim de curso. No segundo semestre era uma fase que já deveríamos ter os trabalhos de estágio e tudo mais. Não tivemos acompanhamento dos professores, tivemos problemas em fazer o estágio e foi realmente difícil porque ficamos de alguma forma desorientados. Como é que, visto que já praticamente somos finalistas, ficamos desorientados, precisávamos mesmo daquele apoio para ter acesso ao estágio, ter mentoria e tudo mais. Muitos ficaram conformados, muitos ficaram relaxados e quando se retornou às aulas, muitos tiveram debilidades em poder então se enquadrar naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. Então foi um processo difícil e que não teve bons resultados de certa forma. Com o início do ano académico previsto para o próximo mês de outubro, os novos estudantes esperam ver ultrapassados os problemas vividos no ano transato. Como eu já venho pensando e analisando, é vir aqui estudar os 4 anos. A primeira vez que eu testei não foi com êxito, né? E a segunda vez testei em economia. Contudo, esperamos melhoria neste ano, que haja mais progresso a nível do ensino e, acima de tudo, o familiarismo que permaneça entre o Ministério de Tutela e o órgão que vem então emanando o mesmo pedido de melhorias a nível do ensino superior. O docente universitário Pedro Kinanga considera que para este ano académico os alunos redobrem os esforços para a recuperação do conteúdo perdido durante a greve do ano passado. Para Pedro Kinanga, é fundamental o estudante cultivar o hábito de pesquisa para enriquecer as suas faculdades académicas. Deem tudo o que têm para terem um ano letivo muito positivo, porque a universidade tem uma componente partilhada, não só a perspectiva do docente, mas também a perspectiva do estudante. É necessário que o estudante apreenda as matérias, é necessário que o estudante investigue, é necessário que o estudante encontre outros elementos de ensino e aprendizado para efetivamente poder absorver toda a componente de ensino e de investigação que será ministrado ao longo do ano letivo. E aqui a necessidade do momento de reanimação dos estudantes para efetivamente acreditarem no ensino público. Apoio à formação de jovens no município de Cacoaco. A administração aposta na distribuição de bolsas de estudo e há promessas de que, para o presente ano académico, alguns jovens poderão beneficiar de bolsas para mestrado, num total de 120.
Os mais de 50 jovens beneficiados que acabam de receber materiais escolares afirmam que a iniciativa veio revolucionar o acesso ao ensino superior no município de Cacoaco, porque tem sido difícil ingressar nas universidades devido à falta de condições financeiras de muitas famílias. Infelizmente, no município de Cacoaco só temos institutos privados, não há públicas, então o acesso chega a ser um bocadinho difícil em função da falta de meios financeiros. Quem não tiver condições financeiras, infelizmente, vai ter dificuldade de ingressar para o ensino superior. Graças a Deus, no milhar de muitos jovens, eu fui selecionado, é uma honra. O apelo que eu deixo é que confiem no projeto do senhor administrador e quando houver oportunidades ou terem informações de novas oportunidades para a Bolsa, se inscrevam, se como eu fiz, para se quiçá vão conseguir ser selecionados para terem a bolsa. Sou bolseira do curso de gestão empresarial. Eu encaro como uma ótima iniciativa, bem visto que somos um grupo de jovens crescente do município de Cacoaco, né? Estamos a crescer agora, então queremos crescer mental, profissional e cientificamente. O apelo que eu deixo a todos os bolseiros é que se empenhem da melhor forma a fim de conseguir transitar deste ano para o outro e poder terminar o curso com excelência e assim podemos adquirir conhecimento e o canudo que algumas pessoas almejam, inclusive eu, né? E o administrador municipal de Cacoaco, que fez a entrega na abertura do ano acadêmico 2023-2024 aos bolseiros pré-finalistas, disse que a previsão é formar 500 jovens até 2026. E é uma das razões que nos levou a fazer com que conseguíssemos colocar bolseiros nas universidades privadas, que acho que nós temos no município. Queríamos aumentar a literacia dos nossos cidadãos, principalmente jovens, que estavam há 10 anos, 8 anos, tinham acabado o médio e não estavam conseguindo continuar a estudar. E então lançamos o desafio aos jovens. No primeiro ano nós colocamos 96 jovens, e então eles foram, alguns ficando pelo caminho. Auxílio Jacob fala dos requisitos para a atribuição das bolsas e que estão a criar condições para que os bolseiros empreendam depois da formação. Esses são os primeiros critérios, que é vontade individual, manifestação junto às organizações da sociedade civil em que os jovens são membros, e igrejas e sociedade civil. Terminado esse critério, entram os distritos. Solicitamos os distritos que também recebem propostas e pedidos de jovens que querem estudar, e então aí compomos os candidatos. Estamos à espera que as universidades nos entreguem o resultado dos exames de admissão e estamos a prever a próxima semana introduzir no primeiro ano mais 120, porque todos eles vão ter direito à terra, vão ter direito a um espaço físico de terreno de 400, 500 metros quadrados, para ser uma garantia para que esses jovens, após formação, consigam ir ao banco pedir um crédito. Anualmente, cada estudante gasta cerca de 350 mil kwanzas, dinheiro proveniente do Programa de Combate à Pobreza. A administração vai financiar mais 120 novos bolseiros para o novo ano acadêmico e alguns poderão ganhar bolsas de estudo para o mestrado. Situação político-militar do país. Decisões em destaque. É daqui a pouco. Agora, em Cabinda, foram detidos cidadãos que praticavam atos criminosos em vários bairros. A Polícia Nacional diz que a maioria dos supostos criminosos é de nacionalidade congolesa. A Polícia Nacional desmantela 4 grupos de supostos marginais que praticavam assaltos em diversos bairros da cidade de Cabinda. Durante as suas ações, os miliantes usavam armas de fogo, katanas, ferros e outros objetos contundentes para atacarem as vítimas. Os bairros mais prejudicados são Povo Grande, 1º de Maio, Cabaçango, Aldeia Olímpica e 4 de Fevereiro. As vítimas afirmam que viveram momentos de terror. A invasão dos marginais nas residências muitas vezes acaba em agressões, violações e morte. O primeiro tiro que deram é aquilo que tocou minha filha, que atingiu o osso. Quando conseguiram abrir a porta, me deram um tiro frente a frente assim. Mas a sorte de hoje é grande, não me apanhou. Acabaram de nos amarrar. Essa perna e o braço acabaram de nos apertar e foram no quarto, começaram a espalhar as coisas, começaram a tirar dinheiro. Depois
Eu, como estava amarrado lá na sala, foram me buscar na sala, me levaram lá no quarto, falaram para mim mostrar onde está o dinheiro. Se eu não mostrar onde está o dinheiro, vão dar tiro na criança. E um deles me vibrou, não sei se com um ferro na cabeça, onde eu fiquei bocado, assim, fiquei parado aí. Comecei a lhes controlar, eles estragaram tudo lá em casa, tiraram botija, plasma, os 2 telefones e ITL. Rodrigues Ambrosio, porta-voz da Polícia de Investigação Criminal em Cabinda, disse que as operações de buscas vão continuar. O objetivo é fazer os cidadãos sentirem-se à vontade na sua própria localidade. Estamos nesse momento no encalço de outros cidadãos que possivelmente sejam os compradores dos artigos que os mesmos têm vindo a furtar por parte de alguns nossos munícipes, e que, feito o trabalho todo, são criadas as condições para que possam ser presentes ao Ministério Público, a fim de que possam ser ouvidos e tomados em primeiro interrogatório. O administrador municipal de Cabinda, Guilherme Pereira, assegurou que será implementado um programa de ocupação social durante o período que se cumpre a pena. Enquanto cumprem esta pena, fazer um curso de construção civil, participar mesmo nessas atividades. Vamos até integrar alguns, estamos a estudar os mecanismos de segurança, a ver se é permitido. Nós não podemos tirar as pessoas depois de desaparecerem, para ajudarem até no saneamento básico. São no total 15 supostos marginais apresentados, que corresponde a 4 grupos. De referir que a maior parte dos supostos marginais são de nacionalidade congolesa. Muitos deles, esta é a 3ª vez, detido pelo mesmo crime. E agora a qualidade da água que se consome a nível do país. Há dados que mostram que os níveis ainda não são dos melhores. Ou seja, ainda há muito por melhorar neste sentido, sobretudo porque o assunto está também relacionado à saúde pública para alguns especialistas. O quadro pode ser visto com preocupação por vários fatores. Essa jovem, moradora do bairro Sagrada Esperança, no Felício, diz que tem de acordar às 5 horas para conseguir o líquido precioso, sob pena de não o obter a partir do tanque de um vizinho, apesar de não apresentar a qualidade desejada. A água está bem salgada, está bem pesada. Quando você bebe água, veja, é uma água que já fez 4 dias no barril, que não tem mais o sabor de poder beber água. A compra de água vendida nas famosas cupa-patas tem sido recurso de outros moradores na mesma zona. Segundo essa moradora, que preferiu o anonimato, o líquido vem com corpos estranhos, o que tem provocado doença aos filhos. Não sabemos onde sai esta água e nós consumimos essa água. Provoca assim doença assim. Diarreia, paludismo, irritação na garganta. Se para uns a água é impura, Pascoal dos Santos tem outra versão. Não é necessário até metermos lixívia na água agora. Agora a água sai puramente limpinha, como tivesse a sair num frio até. No Quilamba, encontramos a senhora Hernânia Gonçalves. Ela gasta semanalmente mais de 2.000 kwanzas para matar a sede, pois a água que jorra na torneira da sua casa serve apenas para realizar as tarefas diárias. Mas nós temos água 24 sobre 24. Usamos só mais para os serviços gerais. Mas água para beber temos que comprar água mineral ou sistema de água filtrada. Às vezes, quando tem cortes de água, a água não volta limpa, vem sempre água suja, com alguns dejetos e coisas assim. Por isso é que nós não confiamos nessa água para beber. O mestre em saúde pública, Jeremias Agostinho, disse que a água que se consome é uma das causas da febre tifoide, que está entre as 10 doenças que levam os angolanos aos hospitais. Que a água que nós consumimos a nível do nosso país é uma das principais causas de um conjunto de doenças que todos os anos levam pacientes para os serviços de urgência, para os serviços hospitalares. O mais frequente, que está entre as 10 principais causas de doença a nível do nosso país, é a febre tifoide. E atinge principalmente crianças, e em alguns casos causa até perfuração de alguns órgãos que nós temos, como os intestinos, o que faz com que seja necessário levar essas crianças para o bloco operatório e sofrerem alguma cirurgia. Felizmente não temos tido casos, mas é o caso da cólera, também transmitida pelo consumo de água contaminada, as gastroenterites, que são um conjunto de doenças que afetam o nosso sistema digestivo, os nossos intestinos, e outros quadros muito comuns de doenças diarreicas agudas, que representam
praticamente a quarta ou quinta causa de morte e de morbilidade no nosso país em crianças com menos de 5 anos. A cólera é uma das doenças provocadas pela má qualidade da água. Angola não tem registro de surtos da doença nos últimos anos. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde alertou para o ressurgimento de surtos de cólera em alguns países, dentre eles a República Democrática do Congo, Camarões, Malawi, Nigéria, Somália, Síria e Afeganistão. E trabalha no nosso país a diretora global do Banco Mundial para questões de género. E hoje esteve no Centro de Saúde do Benfica, onde tomou contacto com a dinâmica de funcionamento de áreas ligadas à prevenção da gravidez na adolescência. Os moradores do bairro, desde dezembro, que enaltecem o apoio que o Centro de Saúde Materno-Infantil do Benfica tem dado, pedem melhorias no atendimento, aumento de medicamentos e de consultas, que muitas vezes são obrigados a fazer fora. O hospital está sempre 24/24, tem bons médicos, nem sempre tem tudo na farmácia. Tem meses que nos dão um quartem, de favor, só paracetamol. Por vezes falta muito quando dão uma receita. O atendimento às vezes é demorado e algumas melhorias quanto à organização do próprio centro. Há sim de se aumentar mais hospitais públicos neste lado, porque tem gente que vem do Mundial, não tem espaço para albergar a população, uns têm que sentar no chão, aguardar das 6 até às 17. Susana Inácio é uma utente que esteve no centro desde às 6 horas da manhã para pesar a sua bebê de 3 meses. Ela disse que não conseguiu porque foi informada 3 horas depois que a balança estragou e teve de regressar à casa. Cheguei aqui às 6, me disseram que quando cheguei aqui me disseram para esperar, aguardei. Mas aqui disseram que a máquina do pai estragou e até agora nada. Está tudo. Daí de manhã até agora, não sei que horas são até agora. Então atender. Essas preocupações surgem numa altura em que a diretora global do Banco Mundial para o Gênero, com o propósito de consultar as autoridades angolanas ligadas à saúde em relação às novas estratégias do gênero para 2023-2030, realizou uma visita de constatação aqui no Centro de Saúde Materno-Infantil do Benfica, com o propósito de obter contributos em relação às novas estratégias. Gender equality has many dimensions. A agenda, portanto, nesta área tem muitas nuances. Uma das nuances, por exemplo, tem que ver com a questão da saúde e da saúde, portanto, saúde sexual. E a outra tem que ver, por exemplo, com as questões relacionadas com acesso ao financiamento, bem como as oportunidades que podemos dar tanto para o género masculino, bem como para o género feminino, bem como as questões relacionadas ao financiamento dessas áreas. Temos a maior parte dos doentes acometidos com malária. Temos algum déficit, principalmente na classe médica. Temos como perspectiva idealizar uma consulta particular para as adolescentes, atendendo a salvaguarda do pudor das mesmas. E, aliás, é uma oportunidade que elas terão para poderem expressar as suas necessidades e realmente nós podermos evitar os índices de morbimortalidade materna. O gestor de operações dos projetos de saúde do Banco Mundial em Angola disse que o projeto lançado em 2005 está orçado em mais de 420 milhões de dólares, com destaque à prevenção da gravidez na adolescência. O governo de Angola já colabora com o Banco Mundial desde 2005. O total que nós temos em 6 projetos desde 2005 até agora vai acima de 422 milhões na área da saúde. Tanto, são milhões de dólares, tanto que é o financiamento que o governo está a utilizar para o fortalecimento dos cuidados primários de saúde, não é? Como é a situação que nós temos aqui. O Centro de Saúde Materno-Infantil do Distrito Urbano do Benfica, no município de Talatona, que atende diariamente 700 a 900 pacientes, tem 126 enfermeiros e 4 médicos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América vai discursar na quarta-feira no Arquivo Histórico Nacional de Angola, em Luanda, no âmbito da sua visita ao país. Segundo uma nota da Embaixada dos Estados Unidos em Angola e São Tomé e Príncipe, o discurso vai centrar-se nos novos ângulos da política dos Estados Unidos para a África, sob o tema O Poder da Parceria. E seguimos a informar, agora a falar do início, ou seja, das decisões saídas da reunião do Conselho de Segurança Nacional.
orientada hoje pelo Presidente da República. João Lourenço presidiu o encontro na qualidade de comandante-em-chefe das Forças Armadas angolanas e esteve em destaque a situação político-militar do país, segurança pública e direitos humanos. Na segunda reunião ordinária, sob orientação do Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas angolanas, João Lourenço, o Conselho de Segurança Nacional analisou assuntos importantes no âmbito da defesa e segurança do país, bem como tomou conhecimento da situação dos conflitos no mundo e do continente, com destaque para os golpes de Estado e o conflito no leste da República Democrática do Congo. Durante a reunião, o Conselho de Segurança Nacional apreciou os projetos de lei de segurança nacional, o Estatuto Orgânico do Serviço de Inteligência e Segurança Militar e outros assuntos de interesse da vida e funcionamento dos órgãos de defesa e segurança. O Conselho de Segurança Nacional antecede a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, a Angola, nesta semana, no âmbito de um périplo por África. A visita a Luanda centrar-se-á na construção de relações de defesa mais fortes e na exploração de caminhos para uma maior cooperação militar entre os Estados Unidos e Angola. Trata-se da primeira visita ao país de um secretário de defesa norte-americano. A missão de Lloyd Austin por África, que se realizará de 23 a 28 do mês corrente, inclui também passagens pelo Djibouti e Quênia. E sobre a situação dos direitos humanos, os munícipes afirmam que o país precisa continuar a trabalhar para melhorar o quadro e superar os fatores que ainda comprometem a garantia plena dos direitos dos cidadãos. A escassez de empregos é um dos problemas mais apontados. Angola dispõe de uma estratégia nacional para os direitos humanos que tem como objetivo central tornar o país numa referência na garantia, respeito e defesa dos direitos fundamentais com base no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como zelar pela observância e respeito pelos direitos humanos em todo o território nacional. A Constituição da República configura entre os principais artigos os direitos humanos como fundamentais para a dignidade dos angolanos. Nós temos uma Constituição que vela pelos direitos humanos. Tem um monte de direitos que estão consagrados formalmente. Por isso é que nós dissemos que Angola é um Estado democrático de direito a nível da Constituição. São direitos fundamentais, mas tem em vista salvaguardar a dignidade da pessoa humana. Devemos ser mais otimistas e pensar sempre positivo e não ter medo de nada. E quando nós vemos que não está a ser cumprido um direito, não devemos nos oprimir, devemos clamar por nossos direitos. Para este jovem, o não conhecimento profundo dos seus direitos por parte dos cidadãos contribui muitas vezes para a sua violação. Parece que nós estamos com um déficit muito alto no conhecimento dos direitos e obrigações. E esta é por normas que definem o cotidiano do indivíduo numa sociedade. Portanto, sem que se conheça estes caminhos, estas normas, estas leis, é muito normal que aconteça então o desregular do tecido social. Em termos globais, trata-se de direitos básicos de qualquer ser humano. Se apresentam sob diversa natureza, nomeadamente direitos civis, políticos, económicos, sociais e até culturais. Eles não podem ser substituídos. São direitos que não podem ser violados e não podem ser substituídos. Esses direitos são, como posso dizer, o direito natural, direito à vida. Então, a nossa Constituição prevê, no artigo 7 da Constituição, fala sobre a dignidade da pessoa humana, que é inviolável. Todo cidadão ou agente que atenta contra a dignidade de um indivíduo, este logo deve ser sancionado. A jurista fala de algumas práticas que constituem violação aos direitos humanos. A violência doméstica, a tentativa de homicídio, o homicídio em si é contra a dignidade dos direitos humanos. O tráfico de órgãos e seres humanos,
tudo isso é contra a dignidade da pessoa humana. Como forma de aplicação rigorosa das ações que visam a difusão dos direitos fundamentais, Angola aprovou em 2021 a Estratégia Nacional para os Direitos Humanos, um documento orientador que tem como finalidade enquadrar a atuação do governo de Angola no âmbito dos direitos humanos. E hoje também esteve reunida a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, um encontro orientado pela Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote. Sobre a mesa estiveram questões pontuais ligadas à situação sociopolítica do país. Destaque para o apoio e inclusão a pessoas com deficiência. A reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros apreciou uma proposta de Plano de Inclusão e Apoio às Pessoas com Deficiência 2023-2027. O plano prevê programas e ações para o apoio às pessoas com deficiência, promovendo a sua proteção, melhor e maior integração social. Dados indicam que em Angola existem mais de 656 mil pessoas portadoras de deficiência, o que representa 2,5% da população do país. Sob orientação da Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote, a Comissão apreciou ainda o projeto de diploma que estabelece as normas referentes ao processo de formação especializada no Serviço Nacional de Saúde, visando habilitar os licenciados em enfermagem para o exercício autônomo e tecnicamente diferenciado da profissão numa área da saúde, atribuindo-lhes o correspondente grau de especialista. No domínio do ensino superior, este órgão analisou os decretos presidenciais que têm como escopo a criação de 5 instituições privadas do ensino superior vocacionadas para a formação de quadros ao nível da graduação e pós-graduação em diversas áreas do saber, nomeadamente nas províncias de Luanda, Huambo, Cunene, Huila e Kwanza Sul. Com estas iniciativas, o Executivo pretende continuar a promover a satisfação das necessidades formativas ao nível do ensino superior, tendo em conta a demanda no acesso à formação ministrada nesse subsistema de ensino, bem como a concretização da política nacional de promoção do emprego e de valorização dos recursos humanos nacionais. E a Associação de Intérpretes Gestuais e Intervenção Social está empenhada em ações que visam uma maior inclusão social dos seus associados. Os intérpretes foram hoje brindados com uma visita aos Museus da Moeda e da Antropologia, tudo na perspectiva de garantir maior inclusão. A fraca representatividade de pessoas com deficiência auditiva, as falhas registradas no atendimento médico e hospitalar à pessoa surda e a exclusão social são dos motivos que levaram à criação da Associação de Intérpretes Gestuais e de Intervenção Social. Os surdos normalmente param até sexta ou nona classe. Muitos deles não conseguem avançar. Por quê? Porque nas escolas onde eles vão não tem intérprete. Infelizmente, não é? Nós ouvimos caso de uma surda que faleceu por estar doente, né? E não tem intérprete para poder fazer a mesma interpretação e ser compreendida. Estava no hospital. A associação tem se dedicado a facilitar a comunicação em língua gestual angolana, promovendo-a como um meio de comunicação inclusiva para pessoas com deficiência auditiva. Não estamos a ver nada sobre inclusão. Então nós estamos a lutar para que haja inclusão social no verdadeiro contexto da palavra. Nesse caso, os surdos sintam-se à vontade na sociedade, onde eles vão, eles possam ser bem recebidos, mas isso só acontecerá se as mesmas pessoas cujo eles têm contato sabem a língua gestual angolana ou se haver um intérprete de língua gestual. Há muitas instituições onde um auditivo vai e não tem comunicação. E nós queremos massificar, através das formações, a língua gestual a nível nacional. Tem que ter um intérprete. Então nós estamos aqui para associarmos a sinergias e darmos solução a este problema que enfrenta a nossa sociedade. Nesta segunda-feira, mais de 20 jovens, entre surdos e intérpretes, efetuaram visitas aos museus de Antropologia e Moeda e, desta forma, aproveitaram a oportunidade para expressar as suas preocupações quanto à falta de representatividade das pessoas com deficiência auditiva nos organismos de gestão do país. E também temos o outro projeto que é o projeto Quebrando Silêncio, que o projeto também que ajuda com que as pessoas que são com deficiência consigam pelo menos exprimir aquilo que sabem fazer, para que, imagina que alguém que quisesse
querer ter corte de culto, corte de costura. Precisamos de padrinho para que possam impulsionar o investimento para essa pessoa e ela consegue abrir um espaço de negócio e a gente consegue ter o acompanhamento, como é que está o seu projeto sobre a área de costureira. Eles ressaltaram a necessidade urgente de garantir que a comunidade surda seja ouvida e representada em instituições como hospitais, forças policiais, escolas e até instituições privadas. Dívida africana com China. Números na balança. Em destaque. Mais à frente no jornal, rejeitada a oferta de Museveni para mediar negociações de unificação com a Somália. O assunto está em destaque na atualidade internacional e é o momento para o desenvolvimento agora com Edna Firmino. Edna já aqui está. Edna, boa noite. Kina Simeão, boa noite. Boa noite. Boa noite, igualmente a si que nos acompanha. A região separatista da Somalilândia disse que não tem planos de discutir a unidade com a Somália, numa aparente rejeição da oferta do presidente do Uganda, Yoweri Museveni, para mediar as conversações de reunificação entre as duas entidades. Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Somalilândia disse que só concordaria em conversações se a agenda fosse o futuro de ambas as entidades como estados separados. Outros destaques internacionais acompanhem já a seguir. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou neste domingo que a França acabará com a sua presença militar no Níger e retirará o seu embaixador do país depois do seu presidente democraticamente eleito ter sido deposto num golpe de Estado. A medida representa um duro golpe nas operações antiterroristas na França no Sahel e na influência da França na região. Numa entrevista às estações de televisão francesas TF1 e France 2, Macron disse que a França não seria mantida refém dos golpistas e decidiu retirar o seu embaixador e encerrar a sua cooperação militar com o Níger. O presidente francês disse ainda que considera o presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum, atualmente mantido prisioneiro pelos líderes golpistas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, encontrou-se com o presidente e o ministro da Defesa do Djibouti no domingo. Austin reforçou a cooperação entre as duas nações e discutiu os esforços para melhorar a cooperação militar e aumentar a estabilidade regional. De seguida, Austin voou para Nairobi, no Quênia, onde discursou numa conferência de imprensa conjunta com o secretário do Gabinete de Defesa do Quênia, Aiden Duale. O Departamento de Defesa norte-americano sublinhou que a viagem de Lloyd Austin, que começou a 23 e termina a 28 de setembro, demonstra o compromisso dos norte-americanos em reforçar as parcerias e aumentar a segurança no continente africano. A sua digressão começou com uma aterragem no Djibouti e incluirá também uma paragem em Angola. A enfermeira britânica condenada à prisão perpétua por ter matado 7 bebês e ter tentado assassinar outros 6 foi chamada a julgamento novamente devido a 6 acusações pendentes de tentativa de homicídio de 5 recém-nascidos. A decisão será conhecida na terça-feira no Tribunal de Manchester. De notar que a enfermeira, que se recusou a estar presente na leitura da sentença, cometeu os crimes no Hospital Condesa de Chester entre junho de 2015 e junho de 2016. Representantes dos arménios de Karabakh e do Azerbaijão se reuniram para a segunda rodada de negociações nesta segunda-feira. Nenhum detalhe sobre a agenda de reunião foi divulgada. Representantes do contingente de manutenção da paz da Rússia em Nagorno-Karabakh estiveram presentes nas conversações. A primeira reunião ocorreu a 21 de setembro em Yevlak, a convite da administração presidencial do Azerbaijão. Ocorreu um dia depois da população armênia de Karabakh e o Azerbaijão terem acordado um cessar-fogo. Os arménios disseram que não tinham escolha senão aceitar os termos do Azerbaijão depois que o exército de Aliyev rompeu as suas linhas numa ofensiva de 24 horas. Da atualidade internacional é tudo. Nos voltamos amanhã com mais informações. Kina Simeão, boa noite. Continuação do ótimo jornal. Boa noite. Obrigada pelas informações. Bom descanso. Conto contigo amanhã. Obrigada. Estamos juntos. Estamos juntos.
Pois, e ainda fora de portas, o destaque passa por Evo Morales, que anuncia candidatura à presidência da Bolívia em meio a tensões com o governo. O ex-presidente esteve à frente do país entre 2006 e 2019 e é o primeiro político a anunciar na Bolívia a intenção de concorrer à presidência em 2025. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, de 63 anos, vai participar das eleições do país em 2025. Morales anunciou a sua recandidatura neste domingo numa mensagem na plataforma de mídia social X, acrescentando que foi obrigado pelos ataques contra ele. O anúncio confirma um rompimento entre Morales, um dos políticos da esquerda mais proeminentes da América Latina, e o atual presidente da Bolívia, Luiz Arce, seu ex-ministro da Economia, dentro do partido governista MAS. Morales, que liderou a Bolívia por quase 14 anos, deixou o poder em novembro de 2019, após concorrer a um quarto mandato, sem precedentes em uma eleição marcada por alegações de fraude. O ex-presidente da Bolívia fugiu do país e alegou ter sido vítima de um golpe de direita apoiado pelos Estados Unidos da América. Após um governo provisório de 11 meses, Arce obteve uma vitória eleitoral em outubro de 2020, abrindo caminho para que Morales voltasse para casa. O mandato presidencial da Bolívia tem duração de 5 anos. Há dúvidas se Morales pode chegar ao poder novamente, pois a legislação determina que uma reeleição só pode ocorrer de forma contínua. Até o momento, nenhum outro político anunciou a intenção de se candidatar. Contas a seguir, e é com os empréstimos que a China já concedeu ao continente africano desde o ano de 2000. Os números rondam os 170 mil milhões de dólares no geral. A dívida de Angola é das mais elevadas. Os empréstimos chineses concedidos à África entre 2000 e 2022 estão estimados em 170 mil milhões de dólares, uma parceria que envolve 39 entidades financiadoras e 1.243 acordos, assinados com 49 governos e 7 instituições regionais, de acordo com dados CLA Database iniciados em 2007. A relação China-África desenvolveu-se rapidamente nas 2 décadas. Dados apontam que em 2003 o fluxo de investimento era de 75 milhões de dólares e passou para 5 mil milhões em 2021. Os empréstimos da China a Angola surgem contabilizados numa fasquia de 45 mil milhões de dólares desde o início de 2000. O valor representa 1/4 do montante concedido pela China à África neste período. Entretanto, recentemente, em entrevista exclusiva à Rede Girassol, o embaixador da China no nosso país garantiu que Angola paga regularmente a sua dívida com a China. A parte angolana sempre tem honrado os seus compromissos, não é? Ou seja, tem cumprido ativamente os seus acordos assinados com a parte chinesa e o serviço das dívidas está, na maioria dos anos, de situações normais. Só nos últimos 2, 3 anos que nós estamos uma moratória de serviço de dívida, mas agora está a ser normalizadas. Ou seja, poderá ser em petróleo ou poderá ser em dinheiro, desde que sejam acordados, não é, para as 2 partes dos seus contratos de cooperações, de dar o financiamento, de dar os empréstimos e fazer o serviço de dívida. A base de dados apresenta apenas o valor dos empréstimos contratualizados, não equivalentes à dívida total, já que contemplam apenas os contratos e não os desembolsos, reembolsos ou incumprimentos. Falamos de ações de combate à fome e à pobreza em Cabinda. As cooperativas agrícolas foram potenciadas. Receberam meios que vão tornar o seu trabalho agora mais facilitado e garantir fomento ao autoemprego. A administração municipal do Belize intensifica o processo de combate à fome e pobreza junto às comunidades. Foram entregues um total de 14 motorizadas, 3 mototáxis para até 6 passageiros, 1 para saneamento básico e 10 para transporte de carga com capacidade para 360 quilos, destinadas às diversas cooperativas.
Os grupos beneficiários abrangem familiares vulneráveis, que incluem ex-militares e portadores de deficiência. Na ocasião, os beneficiários enalteceram a iniciativa do governo. Para ajudar as famílias, meus irmãos e sobrinhos. Somos gratos pelos meios de transporte recebidos no âmbito do Programa de Combate à Pobreza, que servirão de apoio total aos nossos munícipes. A administradora municipal do Belize, Susana Abreu, fez saber que a iniciativa enquadra-se no propósito do Executivo de apoiar o aumento de renda das famílias camponesas. Para pôr a comida na mesa é preciso trabalhar. Então, esses meios simplesmente são meios de trabalho, para nós podermos apoiar a nossa população mais carente. A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, testemunhou a sessão de entrega e recomendou o melhor uso dos equipamentos para que possam contribuir na elevação da capacidade produtiva das cooperativas, servindo de alavanca para o fomento de pequenos negócios. Parabéns aos nossos beneficiários. Gostaríamos de deixar para vocês também um apelo: façam um bom uso destes meios que hoje são colocados à vossa disposição, cuidem deles, façam a manutenção para que eles tenham um tempo de vida útil significativa e que possa, durante este período, de facto contribuir para a geração de renda e para a criação de melhores condições sociais para cada um de vocês, para cada uma das vossas famílias. O projeto de combate à fome e pobreza abrange toda a província de Cabinda, tendo como objetivo acudir as famílias mais vulneráveis nas comunidades. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã, mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite. Até amanhã. Boa noite.